Alô, tá me ouvindo? Sim, Você queria falar comigo sobre o quê? primeiro que me veio uma dúvida. Antes de tudo, eu queria saber se, para provar a, a invalidade do empirismo, nós temos que necessariamente aceitar o argumento do sonho, porque eu não lembro de outro argumento contra o empirismo. Bem, o método que eu uso na argumentação filosófica consiste em você verificar se a ideia em análise é autoevidente ou se procede de alguma ideia autoevidente. A partir daí, nós vamos analisar se o que o oponente está apresentando pode ser sustentado nos próprios termos dele, porque a ideia, para que ela seja afirmada, como eu falei, ela tem que ser algo que prove a si mesma ou que seja provada a partir de uma ideia que seja autoevidente. E se for um primeiro princípio que sirva de sustentação para o sistema, não basta ele ser verdadeiro. Ele tem que ser originário, ele tem que ser certo por si, tem que ter a extensão necessária para servir de fundamento de todo o sistema da pessoa, senão ela vai ter que recorrer a outros princípios para completar a sua filosofia, o que vai causar um desajuste, porque é como se fosse um prédio que está edificado sobre dois fundamentos, sabe? Simplesmente não tem sentido. Se a pessoa usa determinadas ideias de outro sistema para completar o seu próprio sistema, significa que ela já tem um meta-fundamento, um fundamento que serve para julgar todas as ideias, inclusive as ideias que não procedem do seu primeiro princípio. Ela vai ter que recorrer a ideias de outro sistema que ela vai considerar corretas, verdadeiras, de acordo com um determinado critério que ela não sabe qual é. Porque se ela tem um primeiro princípio que serve para fundamentar a filosofia dela, o correto é ela usar apenas este fundamento para julgar as ideias. Se ela percebe que esse fundamento não serve para edificar toda a visão de mundo dela e ela vai recorrer a ideias exteriores, então na verdade ela está se traindo. Mas esse primeiro princípio, nós temos certeza de qual é ele? Tipo, em epistemologia, é certo que o racionalismo é correto? Sim, é correto. Eu estou fazendo toda essa digressão para explicar para você qual é o argumento possível que a gente pode usar contra o empirismo, tá? Porque alguém pode chegar e falar assim, o empirismo é verdadeiro porque a gente precisa falar para conhecer, a gente precisa ouvir, a gente precisa ver, né, as palavras escritas, então a gente sempre vai recorrer a alguma via sensorial e, portanto, o conhecimento depende disso. Aparentemente a pessoa está falando algo verdadeiro, algo que a gente não tem como refutar, porque se a gente tentar refutar, a gente já vai ter que usar a fala, vai ter que usar a audição. A gente leu isso em algum lugar. Para que a gente possa compreender o nosso próprio pensamento, a gente sempre recorre à escrita, à fala, a gente usa algum meio empírico para colocar a nível consciente determinadas ideias que vêm a nós sem uma organização tão clara. Mas respondendo a sua pergunta diretamente com respeito à refutação do empirismo, se a gente entender que o empirismo é a teoria de que o conhecimento procede de uma forma ou de outra da experiência sensível, a forma mais poderosa de refutar isso é você analisar o que é o conhecimento de um lado e o que é a experiência sensível do outro. Se você entende que o conhecimento é o acesso a uma realidade, ou seja, algo objetivo que não é uma mera opinião, não é uma mera crença, não é uma mera impressão, mas é algo seguro que nós podemos afirmar sem vacilo, sem nenhum tipo de sombra de dúvida. Então, eu vou perguntar para você, como é possível você atingir o conhecimento das coisas, como é possível você atingir a realidade usando a via sensorial? Se, por definição, a via sensorial só vai te fornecer sensações, as quais são, em essência, relativas, subjetivas, particulares, localizadas. O que existe de absoluto na sensação, seja ela qual for, senão o fato da própria existência da sensação em si, né? E ainda assim, quando você fala que a sensação existe, que eu tenho a sensação, você está racionalizando um fato, você está apresentando já
uma coisa intelectual. Essa afirmação, essa ideia da existência da sensação não é a sensação enquanto tal. A sensação é um fato bruto, é um fato cego. Você derivar conhecimento da sensação é uma impossibilidade lógica, entendeu? Bom, mas fica uma objeção. O próprio Descartes usa apenas a razão para apoiar a razão. Mas uma coisa se justifica a si própria. Se isso acontece com a razão, por que não pode acontecer com os sentidos? A razão é a única ferramenta possível pela qual nós podemos justificar algo, inclusive a crença nas sensações. Se for possível validar as sensações, só pode ser a partir da argumentação lógica. A razão não é uma alternativa, ela é a única via possível para você conhecer alguma coisa. E com os sentidos isso não é possível, porque os sentidos nos fornecem apenas fatos que em si mesmos não têm uma explicação, não têm uma linha, não têm regra. Eu estou agora tendo determinadas percepções visuais, sinestésicas e auditivas. Eu não sei, usando a sensação, aquilo que me afetará daqui a um segundo, um minuto, um ano, daqui a alguns anos. Eu não sei o que ocorrerá. Agora, a razão pode me indicar. Se eu conhecer que existe uma lei de uniformidade da natureza, a razão, então, ela vai me dizer que daqui a um segundo eu terei percepções extremamente idênticas às atuais. E o mesmo daqui a um minuto, daqui a um dia. E essas percepções vão ficando cada vez menos idênticas, elas vão se tornando mais dessemelhantes com o passar do tempo. E se eu não conhecer o princípio da uniformidade, eu não vou saber então de fato o que me afetará, quais percepções eu terei. Qual seria esse princípio? O princípio da uniformidade da natureza, que é uma pressuposição necessária para que a gente possa fazer ciência, inclusive. É a ideia de que existe uma determinação nos fenômenos naturais, fazendo com que eles sejam idênticos, pelo menos a princípio. Você está me ouvindo agora, você estava me ouvindo há um minuto. Aí, se a gente regredisse alguns minutos antes, você estava tendo outras percepções diversas, mas já eram percepções mais ou menos parecidas com essas. Se a gente fosse regredir muitos anos, as suas percepções seriam radicalmente distintas, mas existe o quê? Uma uniformidade, entendeu? Você acordou... Rafael, um parêntese aqui. Bom, nossas lembranças são realmente confiáveis? Elas não estão no mesmo nível do que aquele sonho ilusório? Por que nós devemos confiar nas nossas lembranças e fazer juízos a partir disso, não simplesmente a partir do agora? As lembranças realmente não são confiáveis em si. Se a gente parar para pensar, é possível que nós estejamos sendo iludidos a todo momento com respeito ao que nós achamos que nos lembramos. Entendi. O empirismo é incoerente na sua base. Ele não serve de conhecimento, de método para você conhecer algo. Se você pega o John Locke, você vê que ele não mostrou uma justificativa para dizer que o conhecimento depende da empiria. Ele dizia que não existem ideias inatas, toda ideia procede daquilo que nós recebemos pelos nossos sentidos, ou então da racionalização a partir do que nós temos na empiria. E o problema é exatamente esse. Se você não conhece nada de modo a priori, como uma ideia que seja autoevidente e que sustente todas as demais, como que você sabe qual é o método... Certo, mas os sentidos não são autoevidentes, como é a razão, porque a razão consegue provar a si própria. Ela consegue provar a si própria, exatamente. Ela mostra que ela é verdadeira, porque para você tentar duvidar disso, se você quiser bolar uma hipótese alternativa, você vai ter que recorrer à própria razão. É a razão que confere sustentação de qualquer argumento convincente. O mesmo não ocorre com os sentidos. Os sentidos só nos fornecem sensações. Sensações são cegas, são questionáveis, não na sua existência. A existência das sensações é um fato que se mostra por si mesmo verdadeiro. A gente nunca vai conseguir duvidar do fato evidente de que nós estamos percebendo algo. Você está me ouvindo, você está vendo a máquina pela qual você me ouve, você está sentindo a poltrona
a cadeira na qual você se apoia, esses fatos imediatos não são passíveis de dúvida. A questão é o que as sensações te indicam. Essa pergunta não vai ser respondida usando a sensação. Um empirista normalmente entende que a sensação indica a existência de algo estável que o afeta, a causa da sensação, e que essa coisa ela existe ao longo da experiência dele. Bem, mas como que ele sabe disso? Ele raciocinou com base na sensação para encontrar uma fonte. Mas por que ele acredita que a sensação tem que ter uma fonte? Você percebe que quando o empirista vai formar um sistema filosófico, ele vai ter que usar princípios a priori. Tudo aquilo que surge tem que ter uma causa. É isso o que ele está pensando sem perceber. Quando ele vai buscar uma causa da sua percepção, ele não admite o fato de que a sensação... Mas o empirista não usa também princípio a posteriori? Sim. Não combina os dois? Sim, o empirista, mas aí é que tá. Na verdade, não são assim princípios a priori, porque o princípio já é aquilo que vem primeiro, né? Então não tem um princípio a priori. Ele vai recorrer a ideias a posteriori que ele vai derivar da empiria. Mas o que eu quero te dizer, o Antsox, é que o empirismo não serve para nos fornecer o conhecimento pelo fato de que o conhecimento é a captação da realidade como tal, é o acesso ao absoluto, ao estável, ao seguro. Fora disso, você tem apenas opinião, você tem apenas crença, e se você usa os seus 5 sentidos, você só vai ter percepções visuais, táteis, auditivas, sinestésicas, etc. E essas coisas não são estáveis em si. Por exatamente isso que eles usam também juízo a priori, e eles combinam as duas coisas. O que é uma incoerência, porque se o conhecimento procede da experiência sensível, como que ele vai confiar nessa ferramenta a priori, se a própria razão dele pode ser um elemento iludido por percepções, por determinadas condições e experiências circunstanciais? Enfim, isso daqui é bem complexo, mas o que eu queria saber é: você acredita na validade do argumento do sonho? Porque ele já parte tendo como pressuposto de que sonhos são falsos, assim como alucinações e essas coisas. O sonho é real enquanto uma experiência. A gente não consegue duvidar de que a gente tem o sonho no momento do sonho, pelo menos, né? Depois que a gente tem o sonho, a gente pode duvidar se realmente aquilo ocorreu ou se é uma falsa memória. Mas o fato é que o sonho mostra que os sentidos não são confiáveis na medida em que as percepções que nós temos durante o sonho, por mais impressionantes que sejam, elas não são estáveis, elas se desvanecem. E depois, quando a gente racionaliza a nossa experiência, a gente nota que não há uma cadeia de continuidade entre o sonho e o momento presente, ou entre o sonho e o momento da vigília antes de a gente adormecer. Portanto, aquela experiência ela não correspondia a algo que aparentava durante o sonho. Bom, mas você não acha possível de no momento de a gente sonhar, a gente realmente ir para uma outra realidade? Tipo, é uma possibilidade. E você ir para uma realidade e depois se esquecer e acordar nessa, compreende? Uhum. Sim, é possível que isso ocorra durante o sonho, sim. É plenamente possível. De Então certo por que modo, temos eles como falsos? pelo motivo que eu citei para você, porque não existe uma continuidade. Veja bem, não é que o sonho é falso no sentido de que ele não é nada. É como eu falei, o sonho é real enquanto percepção. E o mundo chamado real é feito de percepções também, a gente sabe disso. Então, o mundo que nós conhecemos não tem uma substancialidade, o que não quer dizer que ele não seja real. O sonho nada é além de uma versão B do mundo que nós conhecemos. E muitas vezes ele é idêntico. A gente acredita que a gente está em vigília durante o sonho. Mas a resposta não é realmente está, partindo disso do que você disse, que a gente realmente está em outra realidade. Sim, é isso exatamente. Nós estamos em outra realidade. O sonho é real enquanto percepção. E este mundo da vigília é real enquanto percepção. Só que existe uma cadeia de percepções.
do momento do nosso nascimento até o presente. E eu não consigo encaixar a experiência do sonho, aquela história que se desenrolou dentro do sonho, não consigo encaixá-la a essa corrente de percepções. O sonho é como um parênteses dentro da cadeia de percepções. Tá, mas isso também ocorre com as nossas lembranças antigas, como da nossa infância. Ocorre simplesmente uma ruptura, mas a gente se lembra. Então, por que seria válido esse argumento? O que nós temos na nossa infância é algo passível de ser verificado, inclusive mediante testemunho de terceiros, e o sonho não. Bom, mas devemos confiar em terceiros para fazer uma filosofia verdadeira? De forma nenhuma, nós não devemos recorrer a essas coisas, porque essas coisas dizem respeito à experiência sensível e à indução, que são elementos falhos. Então, minha objeção é válida? Do sonho ser como uma lembrança antiga da nossa infância. Tá, deixa eu colocar no papel aqui para organizar melhor os argumentos. Os sonhos são percepções que não se integram à linha de percepções indicada pela minha memória, as quais compõem minha biografia. Eles são como que parênteses dentro dessa linha. As memórias da infância são percepções que compõem a linha biográfica. E mesmo quando não possuídas por mim, são verificáveis, inclusive e não unicamente, testemunho de terceiros. Agora, essa verificação não é uma prova filosófica, né? Porque a verdade é uma ideia exata que expressa a realidade. Por mais que os terceiros sejam contundentes no seu testemunho e coesos, eles podem estar sendo enganados, eles podem estar iludidos e podem até estar de má fé, né? Então, é possível que tudo o que eles falam não corresponda a algo além do que eles estão acreditando agora, né? Não quer dizer que, de fato, eles tiveram aquelas percepções. Eles podem ter uma falsa memória com respeito à minha infância. Então, eu não posso afirmar com segurança que, de fato, aquelas coisas aconteceram. E o sonho, ele tem um grau de confiabilidade ainda menor, porque apenas eu posso verificar o sonho, né? Ninguém sabe o que eu sonhei, ninguém pode testemunhar. Mas seja como for, tudo isso é um conjunto de percepções. De um modo ou de outro, são formas pelas quais eu sou bombardeado, né, com essas coisas. As percepções que correspondem ao estado de vigília, aquelas que correspondem ao estado de sono, de fato. E eu digo, de forma bem contundente na minha filosofia, que não existe verdade no mundo empírico. Tudo é passível de dúvida. O contrário de Descartes, que apoiou a confiança dele nos sentidos em Deus, né? Eu digo que não. Eu digo que Deus nunca vai ser o avalista, vamos dizer assim, das nossas percepções. A gente sempre pode estar errado sobre absolutamente tudo, sem exceção. O que não significa que nós vamos fugir do fato de que nós estamos dentro de um jogo que tem determinadas regras e eu tenho assim impulsos que me levam a determinadas crenças, como a ideia de que se eu usar o remédio, eu vou me curar. Eu estou dentro de uma cadeia de percepções que me levam a acreditar nisso. E não é razoável eu contrariar essa crença que eu tenho em favor de uma hipótese alternativa que, ao que tudo indica, não corresponde a nada do que se experienciou até agora. Como, por exemplo, eu sair levitando agora aqui do meu quarto. Ainda que seja possível, logicamente, isso, né? Não tenha nada de metafisicamente impossível, mas por tudo o que eu já vivi até agora, nada me leva a acreditar que eu vou de fato levitar. Diferentemente do que ocorre no sonho, onde as experiências são maleáveis e as coisas acontecem de um modo descontrolado, sem leis fixas.
Certo, mas a gente desconsidera a validade dos sonhos exatamente porque eles rompem com essas leis fixas que a gente estabeleceu exatamente observando apenas as repetições dos fatos. Essa é a objeção aos sonhos que está implicitamente contida no argumento do sonho usado por Descartes e outros. Sim, exatamente. Porque os sonhos eles mostram que não existe uma permanência necessária na nossa experiência sensível. E quantas vezes a gente acreditou piamente estar acordado no momento do sonho, né? E a gente desejou que aquilo não estivesse acontecendo quando era um sonho ruim, por exemplo. E às vezes a gente passou por determinadas experiências impressionantes dentro do sonho e nós nos surpreendemos pensando, nossa, como isso pode estar ocorrendo, né? E talvez nesse momento você se deu conta de que você estava sonhando, de tão incrível que era aquilo. E por que que isso não pode estar acontecendo agora? Né? O que impede você de acreditar que agora, neste momento, você está tendo uma realidade que é simulada, uma realidade induzida por algum fator extraordinário, né? É possível que você acorde e descubra que tudo o que você viveu até hoje, nos seus 14 anos, na verdade, não era o que você pensava. Você era uma outra coisa, talvez uma coisa muito mais antiga, sabe? Que não tinha a aparência que você tem agora, essa aparência humanoide, você teria uma outra aparência, você vive em uma outra realidade da qual você não se dá conta, você não tem consciência, você não tem acesso. Mas ainda assim, o fato é que você está dentro desse jogo agora e você tem que jogar de acordo com essas regras atuais e não de acordo com regras que você desconhece inteiramente. Então, eu discordo quando o Descartes vai tentar dizer que nós vivemos em um chamado mundo real, como ele coloca. Na verdade, ele não consegue mostrar que nós não estamos sonhando. Mas isso é irrelevante, pelo que eu entendo, para que a gente progrida no nosso conhecimento. Porque como para um objeto percebido ser é idêntico a ser percebido, então acabou a história. Seja no sonho, seja na vigília, você está tendo percepções, e as percepções são reais enquanto tais. Uma dúvida. Então você concorda que o argumento do sonho não tem validade? Olha, não é que ele não tem validade. É muito bom você usar o argumento do sonho contra o empirista para dizer para ele que, por mais que ele tenha percepções, não existe uma regra para que você possa julgar a percepção, senão uma regra dada pela razão. E a razão tem leis que não dependem da experiência para serem verdadeiras. Mas e se ele disser que os sonhos são reais? Você vai concordar com ele, eles são reais enquanto conjuntos de percepções. Bom, mas como fica a primeira premissa de os sonhos são ilusórios, então a gente se ilude com eles? Como que fica isso? Para argumentar com um empirista muito radical assim. Eles são ilusórios em que sentido? Não é que eles não existem. O sonho existe, de fato. Mas eles são ilusórios porque dentro do sonho você acredita piamente que aquela imagem que você está vendo, ela pode ser verificada por terceiros. Mas na verdade essa imagem, ela só é percebida por você. Não tem ninguém olhando a imagem além de você. Aquela pedra, aquela casa que você está enxergando, você acredita que é algo que pode ser percebido por outros. É isso que nós chamamos corriqueiramente de mundo físico. As pessoas falam objetos materiais. Por quê? Porque não é percebido por uma única pessoa. Se fosse assim, seria uma ilusão ou uma imaginação. No sonho, não tem nada disso. É uma coisa que só você percebe. Então as pessoas falam que aquilo é ilusório. Mas você não provou essa parte de que só você percebe, pois você pode ter literalmente teletransportado para outra realidade, não para outra realidade, mas digamos para outro mundo, e que digamos num sonho você vê uma pessoa, essa pessoa realmente vê, sabe por quê? Porque você vê ela, não tem motivo para negar que que aquela pessoa do sonho realmente não te vê. Parece que você já parte desse pressuposto, assim como todo mundo. Tá,
Se alguém fosse alegar para mim que o sonho pode ser um teletransporte a uma realidade idêntica à atual, em que nós interagimos com terceiros que também percebem as mesmas coisas que nós, eu vou perguntar para ele o seguinte, colocando na balança as duas hipóteses, o que leva você a afirmar essa hipótese da objetividade do mundo onírico, em detrimento da hipótese que o sonho é apenas uma fabricação mental? O que leva você a acreditar nisso? Bom, eu confiei em meus sentidos até agora, então por que eu vou negar aqui? Se você confia nos seus sentidos, você tem que confiar em tudo. Não existe isso de confiar em algumas coisas e não confiar em outras. Ok. Usando os sentidos, a gente sabe que o sonho é um fenômeno que ocorre pela interação ou durante a interação dos neurônios, e ele corresponde a um estado específico do cérebro detectado inclusive. Bom, mas eu posso negar literalmente tudo isso de ciência Não, e dizer que isso daí é mera teoria e que na prática eu não vejo nada disso. não, mas aí você e aí então já não é nem empirismo. Isso aí, na verdade, é praticamente, como eu posso dizer, talvez fosse um realismo ingênuo, porque assim, o realismo ele pode ser um realismo crítico, né, em que você acredita que a realidade existe independentemente da representação na consciência, e existe o realismo ingênuo que diz que aquilo que você percebe corresponde ao modo como as coisas existem objetivamente. Então você percebe imediatamente o sol indo de um lado para o outro no céu e você diz, é assim que as coisas são. E já um realismo crítico, ele faria uma investigação mais aprofundada. Ele procuraria pensar, mas e se eu estivesse em outro ponto de observação, como que eu veria o sol? Bom, falando dessas coisas de ciência, bom, me coloco aqui no lugar do empirista. Bom, por que eu vou confiar nessas coisas de cérebro, essas coisas, se eu sequer sou cientista, se eu sequer realmente estudei esse assunto? Por que eu vou acreditar nisso? Eu posso negar isso. Você já parte do pressuposto de que isso que você está falando é correto e que é constatado pela epistemologia empirista, o que para mim não faz sentido. Pelo menos não por agora, porque eu realmente não parei para estudar isso. Se você é um empirista, você acredita que o conhecimento vem pelas percepções e a partir dos raciocínios que você faz acerca das suas percepções, você vai entender que existe uma regularidade, uma uniformidade neste mundo e que essa regularidade pode ser usada para que a gente faça descobertas, inclusive com respeito ao funcionamento e à natureza dos sonhos. Os sonhos enquanto um estado alterado de consciência que nós temos, que tem determinadas funções para preservar a nossa sanidade mental, inclusive, e portanto você vai excluir. Bom, mas eu não cheguei a esse ponto. Apenas outras pessoas chegaram. E eu não vou construir algo a partir das opiniões de outras pessoas. Eu não cheguei a estudar ciência, essas coisas. Tá, você pode duvidar tranquilamente daquilo que é apresentado para você, sem problema nenhum. É possível realmente que tudo isso seja falso, que as pessoas estejam iludindo ou sendo iludidas com respeito ao que os cientistas falam, tá? Só que a questão é que o empirista é uma pessoa que não atinge verdades absolutas no mundo físico. Ele sabe que o mundo físico ele vai muito além do que ele individualmente consegue experimentar. Então ele vai ter que recorrer inevitavelmente a testemunho de terceiros para construir o seu sistema. Isso aí é uma coisa inescapável. Se ele faz isso que você está propondo, ele vai cair no verdadeiro solipsismo empirista, o que me parece que seria o pior dos pesadelos, porque impede até mesmo uma construção filosófica, sabe? Como que você vai fazer uma filosofia, uma visão de mundo que vai indicar a realidade das coisas a partir exclusivamente do que você percebe de modo imediato? Você sabe que você existe. Eu não estou falando de perceber coisas apenas de modo imediato, mas até a longo prazo.
só que sem confiar no juízo dos outros. Então, se eu, por algum acaso, for para uma faculdade e realmente me provarem que sonhos são X e Y, eu vou acreditar. Só que como eu não estudei, eu vou simplesmente suspender o juízo e ter como falso isso daí. Bem, eu acho que essa seria uma postura saudável, você duvidar das coisas até que você possa estudá-las com mais profundidade. Do jeito que você falou, eu achei que você estava dizendo assim, que você pessoalmente teria que fazer a pesquisa e verificar ali no eletroencefalograma o funcionamento do cérebro para saber de fato que o sonho é o funcionamento alterado da mente durante aquele estado. Mas na verdade não, você pode é, aceitar o que os cientistas falam desde que você frequente uma faculdade e aquilo seja explicado de um modo profundo que induza você a acreditar que de fato essas experiências ocorreram. É isso? Exato, é exatamente isso. Eu acho essa uma postura bem saudável, cara, porque assim, a minha filosofia mostra que a gente nunca vai ter certeza de nada pelos nossos sentidos, o que significa que a gente não pode afirmar nada verdadeiro no sentido de exatidão, segurança, né, absolutez, no que diz respeito ao isso que nós chamamos de mundo físico. Então, tudo na verdade é passível de dúvida, inclusive as coisas que os cientistas falam. Eles todos na sua mesmo que todos eles entrem em consenso, eles podem estar sendo enganados. Tanto que suas opiniões mudam dependendo da época. Sim. Agora, isso não significa também que eu nego a validade e a praticidade do conhecimento científico. Eu adoto sim a ciência, eu entendo que a ciência é uma ferramenta que nós não podemos dispensar, porque tudo indica que ela é confiável, de acordo com a minha memória. Eu não consigo me desvencilhar da minha memória e a minha memória indica que a ciência já conseguiu salvar a nossa vida e melhorar a nossa vida em um sem número de casos e, portanto, seria irracional que eu abdicasse disso em favor de uma hipótese extravagante alternativa, entendeu? Entendi. Até porque a ciência não é necessariamente materialista. Sim. Aliás, hoje a ciência está se aproximando cada vez mais do imaterialismo. Lá em epistemologia eu coloquei um artigo do filósofo Bernard Kastrup. Ele é programador e ele tem uma visão do universo como se fosse um software. Ele fala que existe uma consciência cósmica e nós, mentes, somos a dissociação dela. E os corpos, tanto os nossos como os dos demais seres vivos, são exterioridades também de outras dissociações dessa mente única. E ele diz que a física quântica aparenta ser uma ciência de percepções e não de coisas objetivas, sabe? Então, na verdade, não há uma realidade independente do observador. O Cadu Chaves, que é um amigo nosso, ele até fez alguns comentários lá no final também, ele tem muito para falar sobre as pesquisas do Roger Penrose, que é um cientista, é um físico que ele especula que é possível a continuidade da consciência após a morte. E ele tem toda uma explicação com base em física quântica sobre esse tema. Ele é um místico, né? O Cadu ele tem muitas experiências místicas, só que ele também tem um pé muito grande na ciência. E ele é muito sério nesses assuntos, para não falar pseudagem. Voltando ao principal, acha válida a minha ideia de confiar na razão em tudo, Acho sim. até mesmo nos sonhos, em experiências que fogem do ordinário, tipo voar nos sonhos, essas coisas? Sim, a razão ela é uma ferramenta, né, que leva você a analisar criticamente tudo e a enquadrar todas as coisas dentro de um conceito. Então você vai ter que arrumar um modelo explicativo sempre que você se depara com qualquer percepção, inclusive as percepções dentro dos sonhos, né? Tá, mas os sentidos já me indicam que o sonho está acontecendo. Por que eu tenho que colocar ele em dúvida? Não faz sentido. Eu estou Se falando for para colocar o sonho em dúvida,
é melhor colocar toda a empiria. Sim, exatamente, a empiria é essencialmente duvidosa. Por quê? Pelo motivo que eu já citei, você não sabe se daqui a um segundo, daqui a um minuto, as percepções continuarão iguais. Portanto, ainda que a percepção seja inegável na sua existência, ela não indica o que ocorrerá depois. Então, ela não serve para construir conhecimento, porque o conhecimento exige uma estabilidade do objeto conhecido. Concorda comigo, pelo menos com a invalidade do argumento do sonho agora? Não, é plenamente aplicável o argumento do sonho, desde que você diga para o empirista que o sonho não corresponde a algo objetivo e estável, e, portanto, as percepções atuais também não correspondem a algo estável, porque pode ser que as percepções atuais sejam algo efêmero gerado por uma realidade totalmente diversa dessa que se apresenta a nós. Tá, mas isso refuta um tipo específico de empirista, não um empirista por si. O que você quer dizer por empirista? E explique para mim. Aquele que confia em seus sentidos para conseguir o conhecimento. E você, no caso, você recebe percepções. Como que você vai derivar um conhecimento a partir da percepção? O que a percepção indica? Como assim? Explique para mim, ó, você tem a percepção, tá? E aí, de como que você vai conhecer alguma coisa a partir disso que você experienciou? É uma boa dúvida, mas pelo menos acho que eu consegui responder ao argumento do sonho. Não acha? Sinceramente, não. Eu acho que isso aqui vai ajudar você a entender tudo o que eu estou falando e vai mostrar em que ponto o argumento do sonho é válido e em que ponto não é. É um texto meio longo. Eu posso ler com você? Pode. A autoconsciência não pode mudar o mundo conforme sua vontade. Ela está submetida a algo que lhe imprime sensações, as quais são interpretadas como objetos: uma mãe, uma casa, uma escola, uma rua, uma mesa, um cemitério. O eu pensante não se isola numa ilha de razão pura, mas está sendo levado num rio de impressões misteriosas, das quais não consegue se desvencilhar sem perder a consciência, e junto dela a si mesmo. Ao raciocinar sobre isso, surge espontaneamente a ideia de que há algo além da autoconsciência e que faz parte igualmente da verdade absoluta racional. A consciência não está solitária no seu pensamento acerca da verdade. Há algo controlando aquilo sobre o qual ela pensa. É fora de questão que a mente contém um conjunto de sensações. Ela se depara com o que parece um universo, um conjunto de elementos que interagem onde nascemos e agora estamos. Cada ser humano faz uso constante das sensações fornecidas pelo tato, visão, olfato, paladar e audição, usando-as para abastecer seu processo de pensamento, a fim de atingir conclusões. Ao ouvir uma voz chamando nosso nome, nos dirigimos ao local de onde ela parece vir, acreditando que alguém esteja tentando se comunicar conosco. Ao caminhar, observamos os obstáculos e as condições, acreditando que um andar descuidado causará acidentes. Inúmeras outras práticas são realizadas no raciocínio que colhe as impressões fornecidas pelas sensações, usando-as para criar premissas. A existência de pessoas com consciências individuais, além da minha, seria uma verdade? O fato de que nascemos de uma mãe que também foi gerada por uma mulher seria algo inegável? A rotação da Terra, o crescimento de nossos corpos, a tendência das plantas em crescer sob o sol e a chuva, tudo isso faria parte, igualmente, da forma correta de interpretar a realidade, a verdade? Até agora, temos usado a investigação intelectual para encontrar princípios irrefutáveis que construam um sistema de conhecimento. Encontramos a existência da autoconsciência e notamos que a visão adequada do mundo provém da razão, a inteligência organizadora, a capacidade de agrupar ideias conforme um molde justificado. A realidade só pode ser conhecida, ou seja, concebida e explicada satisfatoriamente por meio do pensamento sistematizador. E o conjunto de ideias montado pela inteligência só será válido
se estiver apoiado em premissas inegáveis que sejam autenticadas por um princípio axiomático. Com base nisso, assumimos que a ideia da verdade é autojustificável e que ela, por sua vez, justifica a ideia do pensamento, que justifica a ideia da mente. Ao encontrar a existência da mente, reconhecemos que ela está sendo bombardeada a todo momento por impressões sensoriais. Admitimos sem chance de dúvida que vemos imagens, ouvimos sons e sentimos resistências. E sabemos que a mente correlaciona tais sensações a objetos físicos que parecem não depender dela, firmando a crença na existência de outras pessoas que parecem ter suas próprias mentes e perceber os mesmos objetos. Essas coisas sensíveis, porém, não são tão desligadas da autoconsciência como parece à primeira vista. A concepção de um mundo externo, formado por imagens, cheiros, consistências, etc., é formada com o auxílio dos sentidos. E os sentidos não contêm informação. Uma sensação é uma impressão, algo captado de modo direto, involuntário e não racional. Uma informação, por outro lado, é uma ideia, algo captado numa operação mental. É a autoconsciência que, percebendo as diferentes sensações, cria modelos de interpretação, buscando origem para as mesmas. Assim, ela própria se interpreta como parte de um sistema formado por determinados elementos, as coisas sensíveis. A mente observa o comportamento desses elementos, coleções de sensações, buscando um fio condutor que os governe, e imagina leis, padrões que sirvam para explicar sua conduta. Se isso parece abstrato demais, explicaremos melhor. Ao receber as impressões, a mente precisa dar-lhes um lugar em sua concepção. Ela necessita, por sua essência racional, inserir esses estímulos em um padrão de explicação. Assim, ao ser atordoada em suas ideias, captando estorvos, sensações, a autoconsciência busca agrupá-los e atribuir-lhes uma fonte, de modo que uma imagem recebe o nome de mãe, um conjunto de sensações ganha o nome de casa, outro é denominado de lua, e assim sucessivamente. A coisa pensante vai montando esquemas teóricos para tornar suas impressões em coisas racionais e lógicas, guiadas por leis. Nesse procedimento, procura interpretar, por exemplo, a sensação de calor percebida ao se aproximar da luz solar, teorizando que a primeira é produzida pela segunda. A coisa pensante imagina que começou a existir a partir de um processo biológico que envolveu a geração de seu corpo no útero e que a imagem brilhante avistada no céu corresponde a um corpo celeste que gira em torno da Terra. Todo esse sistema arquitetado pelo eu, na sua sede por entender as sensações e no caminho a si mesmo, é chamado de universo. Esse modelo é crível, é inteligível, é possível. Contudo, não há justificativa para dar um passo além. Nada nesse modelo pode ser chamado de verdadeiro, pelo fato óbvio de que a verdade é absoluta e racional, e o mundo, como chamamos, é apenas uma concepção criativa da consciência, usando um emaranhado de sensações. A única coisa absoluta em uma sensação é sua faticidade. Ela não possui qualquer racionalidade, não tem explicação prévia, sendo que a própria mente se encarrega de fabricar-lhe um sentido. Por si mesmas, as impressões sensoriais não serviriam para nada, mas a mente racional aglutina tais coisas das quais não consegue escapar para montar uma visão possível, isto é, racionalizada, onde as mesmas têm um sentido. A existência de minha autoconsciência é irrefutável, a das consciências das outras pessoas não. Nenhum processo intelectual pode comprovar que minha variedade de sensações corresponda a algo essencialmente diverso das sensações. Não há prova de que elas sejam produzidas por objetos que existam objetivamente, isto é, mesmo que ninguém os perceba. A racionalidade não pode garantir que as noções produzidas com base nas sensações correspondam ao que existe além da concepção particular, já que os próprios sentidos não podem ser comprovados. A visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato não conferem dados seguros, que possam ser usados para produzir certeza.
qualquer ideia induzida através deles não passa de mera opinião. A conclusão é que a confiança nas percepções sensoriais não se inclui naqueles princípios extraídos dedutivamente de nosso axioma, que é a existência da verdade absoluta racional. É possível que o conceito de que estamos em um planeta, dentro de um país, rodeados por outras pessoas conscientes, seja inteiramente falso, pois está firmado em uma base insegura, o conjunto de impressões. Aquilo que chamamos de outras pessoas, no fim das contas, pode ser um grupo de corpos que apenas se comportam como se tivessem vida própria. É plenamente possível que, com o fim da mente finita, o mundo ao redor dela também desapareça. Talvez as coisas ao redor do eu pensante sejam ficções semelhantes a sonhos ou alucinações, sem qualquer validade objetiva. O conhecimento é uma informação racional e absoluta, e isso não pode ser fornecido pelos sentidos. De qualquer forma, é capital reforçar que a realidade não pode ser separada, nem em teoria, da concepção da realidade. Uma realidade em si, que existe fora de todo pensamento, é uma contradição em termos. Ao afirmar que algo existe, estamos tomando isso como objeto, como coisa posta diante do eu, numa relação intelectiva. E uma concepção da realidade baseada na experiência, ou seja, na vivência prática, não pode ser levada a sério. Alguém pode pensar que está vendo uma pedra por ter uma imagem muito nítida dela, mas isso não prova que a pedra esteja lá, como um objeto ocupando um espaço externo ao observador. Nada indica que a pedra tenha uma existência absoluta, separada da mente do sujeito. Não há como diferenciar a pedra da percepção que alguém possui da pedra. Mesmo que o observador chegue próximo para tocar o que parece uma pedra, ele só conseguirá sensações. Assim, a existência de algo não mental, a chamada matéria, da qual alguns falam tão entusiasticamente, é logicamente impossível não só de ser provada, mas de existir. Da forma como o indivíduo acredita que as imaginações provocadas durante um sonho são meras imagens, sem apontar nada que não seja mental, é possível que as sensações não indiquem nenhuma realidade fora da sua percepção. Talvez um dia ele acorde e se liberte desse mundo que parecia tão verdadeiro. Os dados sensíveis são caóticos, mas a racionalidade capacita nossa mente a interpretá-los numa visão organizada e possível, mas não necessariamente correta. Tá? Então, isso tudo aqui explica tudo o que eu falei para você. Você está correto quando você diz que o sonho pode ser chamado de verdadeiro tanto quanto o mundo real. A diferença entre o sonho e a vigília qual é? É porque na vigília eu consigo imaginar uma linha que liga o momento da minha concepção até o momento presente. E no sonho não. Tá, mas será que toda essa linha de percepções a partir da minha concepção, será que isso também não é um sonho? Será que essa linha realmente corresponde ao que foi percebido? Ou será que eu tenho apenas uma falsa memória de ter percebido determinadas coisas? Eu sempre posso questionar tudo. É por isso que o empirismo falha na base. E quando você usa o argumento do sonho do Descartes, você está em apuros, porque o Descartes era um homem realista ontologicamente. Ele acreditava em um mundo objetivo e que para que uma coisa fosse verdadeira, segundo ele, essa coisa tinha que existir fora de toda percepção. Se uma coisa dependia de um sujeito, ela era ilusória. Isso está errado. Então, o Descartes acertou na sua epistemologia, mas ele errou na ontologia. O Berkeley errou na epistemologia, mas acertou na ontologia. E a gente tem que usar o melhor dos dois. Sim, entendi. Fiquei com dúvida, assim, porque tudo isso aí que você falou, por exemplo, eu não consigo raciocinar sem utilizar, assim, os sons da memória, as imagens da memória, e agrupá-lo com a imaginação. Então, eu acho que tem também o Leibniz tratou sobre o empirismo de Locke, dizendo que os sentidos é como que se eles tiram o véu que cobre as ideias inatas. É só ler a crítica, porque o Locke dizia que existem ideias simples e ideias complexas.
Aí o Leibniz não, disse assim, existem ideias obscuras, ideias claras e confusas, ideias claras e distintas. Ele vai dar todo o exemplo lá, mas só que tudo isso aí, eu lembro do Hume dizendo assim, como que se pode apontar alguma impressão a todos esses sons que você fala na memória, seja por meio do imaginação, memória, que as ideias assim, quando vão ficando muito abstratas, a gente tem a impressão de que elas são inatas. Não é verdade que as ideias todas vêm das percepções. Como que você tem acesso a essa ideia? Diga para mim. Eu tenho acesso a essa ideia. Porque essa ideia, assim, eu não sei ainda alguma ideia que não venha indiretamente das percepções. Você não tem uma ideia que não vem das percepções? Me diga uma Sim, coisa, até a verdade existe? a verdade. A, ver, a verdade, no caso, se diz, é verdade que a verdade existe. Aí a gente poderia cair até no regresso infinito, por exemplo. É verdade que a verdade existe. Quer dizer, você disse, a verdade existe. Essa afirmação é verdade? Sim, é verdade. E aí eu posso perguntar, é verdade isso também? Sim, é verdade. Pergunta, é verdade isso também? Você diz, é verdade. Fica lá no loop infinito. Você não me respondeu se a verdade existe. A verdade, sim, existe. Como você sabe que a verdade existe? Como eu sei que a verdade existe? Aliás, eu não entendo como seria é, a verdade, assim. Eu só tenho algo que a verdade é algo que me afeta. Como que você sabe que a verdade é aquilo que te afeta? Como é que eu sei? Não tô entendendo muito assim. Porque eu sei, a verdade existe sim. Eu pressuponho que a verdade existe, mas eu não posso justificar essa crença. Seria possível que a verdade não existisse? Porque é algo que é claro assim, é auto-evidente. Mas só que autoevidência não significa nada fora do sujeito. Se é uma coisa autoevidente, significa que ela mostra que ela mesma é verdadeira, né? Você sabe que a verdade existe, Sim, independentemente sim. do fato de você ter esta ou aquela percepção. Agora eu tenho outra coisa assim que seria inata, que seria assim potencial de adquirir ou criar ideias. Acho que isso aí é inato realmente. O Leibniz ele dizia que nada há na mente sem ter passado pelos sentidos exceto o entendimento. O entendimento é algo potencial, ele não é algo atual. Porque se um bebê ele não tem consciência de que tem ideias inatas, um argumento mais ou menos as crianças doentes mentais, ou então pessoas de outro mundo, algo que o John Locke usaria. Eu acho, usava esse argumento ele. Eu não sei quando você chegou aqui, tá? Porque eu estava lendo o texto para explicar para o Antisócrates que ó, o fato de você ter percepções regulares durante o sonho não significa que o sonho possa ser chamado de mundo real, a não ser no sentido no sentido de que aquilo que é percebido é real. Então, as percepções que nós temos durante o sonho são uma realidade. Agora, será que as pessoas com as quais nós interagimos dentro do sonho são realmente autoconsciências? Ou será que são apenas simulações? A gente não consegue responder isso, porque a gente não tem uma resposta absoluta e segura, a gente tem apenas hipóteses. E colocando na balança de um lado as hipóteses, né, colocando cada uma delas em um lado, me parece que é muito mais provável que
as pessoas não existem dentro do nosso sonho. Tudo é apenas percepção, tudo é ilusão. Ilusão nesse sentido, de que aquilo que nós percebemos ali não corresponde àquilo que parece ser. Entendeu? Então, não são pessoas reais ali. E as coisas que nós sentimos e experimentamos não são percebidas por outros, são percebidas apenas por nós. Nesse sentido, elas são ilusórias. Se outras pessoas podem ver, perceber as coisas que nós percebemos, nós chamamos isso de mundo real. Agora, filosoficamente, tudo é passível de dúvida, absolutamente. Aquilo que diz respeito às percepções. E é por isso que o empirismo é falso. Sim. Eu tento raciocinar sem usar palavras. É possível? Símbolos. A mente finita Porque precisa dos códigos para poder traduzir os pensamentos em conhecimento. podem ser códigos sonoros, visuais, na memória. Então, a mente finita ela precisa recorrer a esses instrumentos. Sim. Aliás, eu ficava pensando se a lógica existiria fora da mente. Porque ela é algo real. Eu sei que ela se impõe, é auto-evidente. Mas só que eu sei que tudo que eu conheço é mental. A lógica é o conjunto de regras pelas quais a mente funciona para poder atingir certezas, e ela é o conjunto de regras que conforma o próprio objeto que a mente capta. Então existe uma igualdade entre a forma da mente e a forma da realidade, que é a lógica. É ela a argamassa que unifica a realidade objetiva, ou seja, a realidade fora do sujeito, com o próprio sujeito, com o mundo subjetivo dele, no qual ele constrói esses modelos explicativos das próprias percepções, enquadrando as percepções em conjuntos que ele chama de corpos, objetos, etc. E aquilo que existe de modo lógico existe dentro de um padrão, né? E o padrão não se confunde com as coisas padronizadas. As coisas padronizadas são percepções ou conjuntos de percepções, e o padrão é algo intangível, abstrato, que não pode ser visto ou sentido. E este padrão, ele depende sim de um observador, depende de uma mente, de um sujeito. Ele não existe junto com as coisas ou ao lado das coisas, mas ele é o modo como as coisas se dão ao sujeito. E, assim, mas você concordaria com Leibniz de que nada na mente tem passado pelos sentidos exceto o entendimento? Não, existem ideias autoevidentes que não precisam de comprovação empírica. Mas, assim, isso já não é o entendimento? Eu não li Leibniz, não sei o que ele queria dizer pela palavra entendimento. Então, assim, vamos supor os recém-nascidos, no caso, que acabaram de nascer. Como é que eles não têm consciência das ideias inatas, estão no inconsciente? O que é que eles precisam para ter consciência delas? Essa expressão ideias inatas, na verdade, já caiu em desuso exatamente por esse problema. É igual você falar de orientação sexual inata. Um bebê tem uma orientação sexual, sabe? O mais adequado é dizer que ele já tem pelo menos uma tendência a manifestar uma orientação sexual, que a orientação sexual ela não existe atualmente no bebê, sabe? Ele não tem uma sexualidade no mesmo sentido que um adolescente tem. E do mesmo modo as ideias inatas, elas não existem de fato desde o nascimento, mas elas são ideias que inevitavelmente surgirão na mente da pessoa. E nesse sentido a gente fala que elas são a priorísticas, porque elas não dependem da experiência, elas vão aparecer, ainda que elas dependam da experiência para se manifestar, mas elas não procedem da experiência. Nós temos ideias que são verdadeiras em si mesmas, independentemente de ter ocorrido ou não alguma percepção. Elas vão aparecer na mente da pessoa conforme ela for se desenvolvendo, né? Quando ela adquirir uma determinada idade, essas ideias vão surgir na mente dela. Sim,
muita gente acho que já tentou lhe refutar mesmo. Não sei assim, porque parece que você tem uma filosofia bem sólida. Eu não posso dizer assim se existe uma filosofia de um ser finito que seja totalmente consistente, livre de erros. Sim, eu admito a chance de que eu esteja errado com respeito a muitos pontos, mas não com respeito aos pontos principais. Respeito aos pontos que pode ser na ética, por exemplo, né? Bem, eu posso estar errado com respeito a alguns detalhes, algumas aplicações, mas o cerne da teoria ética, na verdade, é uma consequência da minha epistemologia, da minha ontologia. Então não tem como a ética toda estar errada. E também tem outra questão da primeira causa. É possível uma mente agir em nenhum lugar, em nenhum tempo? Sim, é possível, desde que seja um ato contínuo que nunca teve princípio temporal. Porque isso aí é concebível, só não é compreensível. Porque a gente está acostumado a colocar os atos como tendo um início cronológico e ocorrendo em um local. E o local nada é além de uma relação entre as percepções. Então, todos os atos que nós captamos sensivelmente são de seres finitos, né? Agora, se você imagina uma mente infinita que não tem limitação alguma, o ato dela não pode estar relacionado, não pode estar limitado. Então, esse ato que ela cometeria não estaria em local algum. Não estaria em local algum. Agora, por que essa mente seria necessária? Os objetos da lógica, eles não poderiam existir assim, soltos, não como o mundo das ideias de Platão? A lógica não pode existir por si mesma porque ela é um padrão. O padrão é algo abstrato. O abstrato é um sinônimo de abstração. Aquilo que é abstrato é o resultado da separação entre um objeto e as suas qualidades. E essa separação ocorre em uma mente que observa o objeto e retira dele, então, determinadas qualidades, separando as qualidades como se elas existissem à parte. A lógica é o puro padrão de qualquer coisa que pode ser. Qualquer coisa que possa ser concebida em qualquer nível, ela tem que estar dentro da lógica. Ela tem que ser algo igual a si mesmo e não pode se confundir com o seu contrário. E isso é um molde mental. Isso é a forma como a mente trabalha. Então a lógica e a forma da realidade e a forma da mente são uma só coisa. Então a lógica, ela necessariamente está em uma relação subjetiva de um sujeito com o objeto. Eu gravei um debate sobre isso, muito longo, que eu vou subir nos próximos dias. Porque esse tema tem me interessado bastante, assim, eu me questionando também, porque a lógica ela não teria em si a potencial de causar esse mundo concreto, assim, faltaria muitos ingredientes. Por exemplo, a partir de um conjunto, por exemplo, de elementos A, B e C, esse conjunto tem o potencial de A, B, por exemplo, esse conjunto AB é o conjunto de potência de A, B, C. Então, seria que nem a mente suprema, assim. A mente suprema é um conjunto de todas as coisas que existem e podem ser constituídas. E ela tem a potência das mentes finitas, no caso. Eu não entendi a sua pergunta. Porque você disse que algo não pode causar. Eu lembro que uma vez você disse: algo não pode causar o outro, ainda que ele esteja contido de modo potencial. Uma causa deve conter o efeito de modo potencial. Então, como é que é isso assim? Por exemplo, se eu digo que o conjunto ABC causou o conjunto B, porque o conjunto B já estava potencialmente no conjunto ABC. Pode ser mais ou menos assim. Então,
E se eu digo o conjunto ABC causou o conjunto DE? Seria um absurdo, porque não está contendo em potência, né? Uhum, isso. É por isso que não tem como um Deus que é puro espírito causar o mundo material, né? Não tem como. O que pode acontecer é Deus, que é uma mente, causar o mundo que nós conhecemos, se esse mundo aqui for também mental, se for uma manifestação de Deus, aí sim. A gente, no final das contas, somos todos Deus. Sim. Bacana. Parecido com Spinoza. Eu trouxe um espinosista aqui para o servidor, mas até agora ele não se manifestou, mas é um cara muito ativo, que é craque em Spinoza. Ele gosta de ficar jogando texto sobre Spinoza no Facebook e com comentários, sabe? A visão de Spinoza é incrível, é fantástica e a minha filosofia em grande parte é espinosista. Eu estava ouvindo ontem uma palestra do grande e saudoso professor Cirne Lima, que faleceu há uns anos. Ele era da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele era muito entendido em Hegel, um dos maiores entendidos que já existiram nesse filósofo, e ele falava também de Spinoza. Eu vou colocar depois uma palestra dele sobre o holandês, né? O Spinoza, ele apresentou contribuições formidáveis. Rafael, Fale. como você recomenda Spinoza? Tipo, para ler depois de Berkeley, talvez? Também eu queria saber se você recomenda alguma lista de leitura para a obra de Berkeley. Eu entendo que Berkeley ele é explicado muito bem por si mesmo. Você não precisa ter você não precisa ter profundidade em autores prévios, não, tá? Mas aquilo que você deveria fazer, você já está fazendo, que é ler o Descartes. É muito importante porque Berkeley busca reverter muitas coisas que Descartes ensinou e também ler o John Locke, né? O Berkeley se apoiou em grande parte no John Locke, já que ele era empirista também, né? Só que o Berkeley não conseguiu ser um empirista consistente. Ele apresentou um empirismo com contornos racionalistas. E o próprio John Locke fez isso quando ele apresentou o argumento cosmológico em favor da existência de Deus. Como que o empirista pode afirmar que tudo o que surge tem que ter uma causa? Como que ele tem certeza desse fato? Essa ideia procede da experiência ou será que é uma generalização a partir do que foi observado? Será que é porque todos os objetos que nós vimos surgirem até hoje vieram de coisas anteriores? Significa que isso era necessário? Isso é uma coisa absoluta? Isso é uma coisa da natureza? Ou será que é apenas algo que nós experienciamos e que pode não se repetir depois, né? Com base nesse pensamento, o David Hume construiu um empirismo que realmente foi consistente. Só que com isso ele praticamente se suicidou intelectualmente, porque se você diz que nós conhecemos as percepções enquanto tais e que todo conhecimento depende da percepção, você nunca vai conseguir sair do fato bruto das percepções. Qualquer afirmação abstrata que você faça é uma generalização sua. Então você não pode ter certeza absolutamente de nada. Nem mesmo do fato de que todo conhecimento depende das percepções. Você pode estar enganado até com respeito a isso, porque isso já é uma generalização que você fez a partir de limitações circunstanciais suas. Você não sabe como é a sensação do terreno de Marte, porque você não experienciou isso. Você não sabe o que é parir um ser humano, porque você nunca teve essa experiência. Aí você generaliza isso para dizer que todo conhecimento depende da percepção. Veja, mas essa generalização já é um salto, é algo além, né? E o Hume foi um filósofo que errou muito por um lado, mas acertou muito por outro. Ele apresentou contribuições formidáveis, incríveis, maravilhosas, a partir das reflexões sobre George Berkeley e, mais de 100 anos depois, Albert Einstein disse: se eu não tivesse lido David Hume, muito provavelmente eu não teria escrito a teoria especial da relatividade, né? Bom, e sobre o Spinoza, acho interessante
o ler, mesmo com os comentadores, ler ele de início ou deixa para um tempo depois, tipo anos mais tarde? Spinoza é um filósofo muito legal para você ler se você quiser iniciar a filosofia, porque ele é um cara que procura iniciar do ponto zero. Até por ser um cartesiano originalmente, então ele aprendeu com o francês essa forma de raciocinar como um geômetra. E eu acho legal sim você ler o Spinoza. O ideal é ler o Descartes antes, que é o que você já está fazendo, né? Porque o Spinoza, como você deve saber, ele tentou arrumar o cartesianismo, né? Ele tentou solucionar o problema das duas substâncias, a coisa extensa e a coisa pensante. Como que duas coisas radicalmente opostas podem entrar em contato uma com a outra e até estarem intimamente unidas, como dizia Descartes, né? E o Spinoza foi buscar solucionar essa questão e apresentou um sistema muito mais sofisticado, complexo e belo que o do francês. Certo, muito obrigado.